Olá, pessoal! Vamos continuar, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Então, vamos continuar com o estudo dos polinômios. O objetivo da nossa aula de hoje é ser capaz de calcular a divisão de polinômio utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Nós já vimos divisão de polinômios utilizando o método de Descartes, o método da chave, e hoje nós vamos ver divisão de polinômios utilizando o método que é o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Então, vamos lá, né? Vimos esses dois procedimentos, né? Para calcular a divisão de polinômios, que foi o método da chave e o método de Descartes, né? Que é o método dos coeficientes a determinar. Então, quando efetuamos uma divisão de um polinômio de grau maior ou igual a 1 por um polinômio do primeiro grau da forma x menos a, ou seja, um binômio, né? Isso aqui é um binômio. Então, há um procedimento que nos permite obter o quociente e o resto da divisão de um modo bem mais simples, né? Quando a divisão é um polinômio de grau maior ou igual a 1 por um polinômio do primeiro grau dessa forma aqui, né? X menos a, ou seja, de um polinômio por um binômio. Então, esse procedimento que garante, né, que nos permite obter o quociente e o resto dessa divisão de um modo bem mais simples, é conhecido por dispositivo prático de Briot-Ruffini. Então, antes de falar, né, do dispositivo, eu vou falar aqui só do teorema do resto, certo? Eu não vou fazer a demonstração, eu vou falar só para a gente ter uma ideia, certo? É um teorema, então fique à vontade aí para quem quiser procurar a demonstração desse teorema, certo? Então, o teorema diz o seguinte, que o resto da divisão de um polinômio, p de x, pelo binômio, dessa forma aqui, né, x menos a, é igual a um PA. Então, o que é isso? Né? O quociente da divisão de p de x, do polinômio, onde o grau é maior ou igual a 1, né, por esse polinômio aqui, né, x menos a, o binômio, é um polinômio, né, q de x, quociente, é um polinômio q de x de grau inferior de 1 unidade ao polinômio p de x. E o resto é um número constante. Nesse caso aqui da divisão de um polinômio por um binômio, o resto vai ser uma constante, ou seja, vai ser um número. Certo? O resto não vai ser um polinômio, vai ser um número. Então, prosseguindo. O dispositivo prático de Briot-Ruffini, né? Tomando um polinômio p de x com grau maior ou igual a 1, para dividir por um polinômio d de x, usaremos o seguinte esquema abaixo. Então, vai ser esse polinômio aqui, né? Desse formato, nós vimos que o polinômio ele tem esse formato aqui, certo? Por um binômio que tem esse formato. Então, a gente vai utilizar esse esquema para calcular a divisão de um polinômio com grau maior ou igual a 1 por um binômio. Dessa forma, né? X menos a. Então, a gente vai reescrever aqui, né? Esse esquema, né? É como se fosse um jogo da velha. A gente faz o traço aqui ó, na horizontal e 2 traços verticais. Então, aqui desse lado, no canto esquerdo, né, superior esquerdo, a gente vai colocar o quê? A raiz do divisor do binômio. Então, a gente vai calcular a raiz desse binômio aqui e vai colocar aqui. No meio, a gente vai colocar os coeficientes do dividendo. Então, quem são os coeficientes aqui do dividendo? A gente vai colocar aqui. E do lado direito, superior direito, a gente vai colocar o termo constante do dividendo. E embaixo aqui dos coeficientes do dividendo, a gente vai colocar os coeficientes do quociente, que vai ser o nosso quociente.
E aqui, no canto inferior direito, nós vamos colocar o resto. E o resto será uma constante. Então, aqui, continuando, né? Fazendo um exemplo aqui para a gente compreender melhor como é esse procedimento. Então, nós vamos usar essa divisão, né? A divisão deste polinômio, p de x, por esse polinômio aqui, d de x. Esse polinômio, a gente pode observar aqui que o grau dele é de grau 3, porque o maior grau aqui do nosso x, né, é 3. Então, esse polinômio é de grau 3. E esse polinômio aqui, a gente está observando que é um binômio, certo? Então, vamos utilizar o esquema que a gente mostrou anteriormente. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar quem é a raiz aqui desse binômio. Quem é a raiz desse binômio? Se eu igualar esse binômio a zero, x menos 3, aqui, se eu igualar a zero, então, a gente vai obter que x é quanto? X é igual a 3. Então, quando houver um binômio, pessoal, a gente sempre pode fazer isso. A gente pega o número que está aqui e só inverte o sinal. 3. Então, a raiz desse polinômio, desse binômio, né, vai ser 3. Quem são os coeficientes do nosso aqui, do nosso polinômio de grau 3? Então, vai ser o 4, né, 4, o menos 7 e o 10. Quem vai ser o termo aqui, né? A constante aqui, menos 8. Então, a gente vai colocar aqui menos 8. Pronto, feito isso, né? Nós vamos fazer o próximo passo. Qual seria o próximo passo? Vamos repetir aqui, abaixo da linha horizontal, essa linha aqui horizontal, o primeiro coeficiente do dividendo, que no caso aqui é 4. Olha só, a gente repetiu aqui embaixo. Pega esse 4 e repete aqui embaixo. Em seguida, a gente vai multiplicar esse coeficiente aqui, o 4, pela raiz do binômio. E adicionamos o resultado, né? A gente vai multiplicar 4 vezes 3, mas a gente vai somar, né? Adicionamos o resultado ao segundo coeficiente do dividendo, que é menos 7. Então, escrevendo o resultado imediatamente abaixo dele. Então, vamos aqui, ó. A gente vai pegar o 4, né? Primeiro a gente repete o primeiro coeficiente. Repetimos aqui, o primeiro é 4, então a gente repete aqui embaixo dele. Então, vai ficar 4 vezes 3, que é esse 3 aqui, que é a raiz do nosso binômio, mais, né? A gente vai pegar 4 vezes 3 mais o próximo coeficiente. Quem é o próximo coeficiente? Menos 7. Então, 4 vezes 3 menos 7 vai ser igual a 5. Então, a gente pega o 5 e coloca o 5 aqui abaixo do menos 7. Agora, para fazer o próximo passo, vai ser a mesma coisa, só que agora a gente vai pegar o 5, certo? Vai ser 5 vezes 5 vezes 3 mais o próximo coeficiente, que é o 10. Então, vamos acompanhar. Então, o terceiro passo é isso aqui, né, que eu tenho acabado de falar. A gente pega o 5 vezes, né, multiplica aqui, vezes 3, mais o próximo coeficiente. Quem é o próximo coeficiente? O 10. Bota aqui o 10. Então, 5 vezes 3 mais 10, a gente vai obter o 25. Então, a gente pega o 25 e coloca aqui abaixo do 10. Se fosse continuando, se tivesse mais elementos aqui na frente, mais coeficientes, né? Se o grau aqui fosse maior, seria do mesmo jeito, a gente ia continuar dessa forma, certo? Então, agora, o próximo passo, a gente vai pegar o 25 e vai fazer a mesma coisa. 25 vezes 3 mais menos 8. E, ó, 25 vezes 3 mais menos 8. Mais com menos, menos, não. 25 vezes 3 menos 8, que vai dar 67. Aqui a gente chegou no resto, né? Então, o resto será 67. Então, aqui,
Dessa forma, nós obtemos os coeficientes do quociente da divisão e também o resto da divisão, né? Então, aqui, quem são os coeficientes do quociente? São esses números aqui que a gente foi calculando e encontrando, né, o resultado. Os números que ficam abaixo aqui dos coeficientes do dividendo. Então, vai ser 4, 5 e 25. E o resto da divisão vai ser esse número, né, 67. Então, como eu falei anteriormente, né, o grau aqui do coeficiente vai ser um grau menor do grau do dividendo, certo? Então, o grau do dividendo era 4, então, se o grau do dividendo aqui era 3, na verdade, era 3, então, o grau do coeficiente vai ser 2, certo? Então, aqui vai ficar o quociente vai ser igual a 4x ao quadrado menos 5x mais 25. E o resto da divisão a gente obteve que é 67, certo? Então, agora nós vamos fazer 2 exemplos para a gente fixar esse conteúdo na mente. Então, pessoal, nós temos aí, né, o primeiro exemplo. Encontre o quociente Q de x e o resto R de x da divisão desse polinômio aí, né, P de x. P de x é igual a 2x à quarta menos 7x ao quadrado mais 3x menos 1. E D de x é igual a x menos 3. Então, a gente tem aí que é um polinômio que o grau dele é maior ou igual a 1, né? O grau dele é igual a 4. E temos aí um binômio. Então, se a gente dividir P de x por D de x aqui, a gente vai obter o quociente e o resto. Então, como no esquema que a gente viu, né, anteriormente, do lado aqui, no canto superior direito e esquerdo, a gente vai colocar a raiz do divisor, ou seja, a raiz do binômio. No meio, a gente vai colocar os coeficientes do dividendo. E no canto superior direito, a gente vai colocar o termo constante do dividendo. Embaixo aqui dos coeficientes do dividendo, a gente vai colocar os coeficientes do quociente. E no canto inferior direito, nós vamos colocar o resto, certo? Então, o que a gente pode observar aí desse polinômio P de x? Né? A gente pode ver que esse polinômio P de x, ele é um polinômio de grau 4. Só que a gente observa aí, ó, ele não tá com todos os termos, certo? Por quê, ó? Tá faltando um termo, né? Que é o termo do x ao quadrado. Então, esse polinômio, se a gente reescrever ele vai ficar 2x à quarta mais 0x à terceira menos 7x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, essa é a forma aí desse polinômio P de x, né? Ele é um polinômio de grau 4. E o D de x? Se a gente for procurar, a gente for calcular aí quem é a raiz do nosso binômio. D de x, a raiz dele vai ser o quê? Se eu pegar o x menos 3 e igualar a zero, então, quem vai ser o x? Para que isso aqui dê zero? O x vai ser 3, certo? Isso aí seria a mesma coisa que a gente pegasse, se a gente pegasse o 3 e trocasse o sinal. Beleza? Então, vamos fazer agora o nosso aqui. Vamos utilizar agora o método, né, do dispositivo prático de Briotto-Ruffini. Então, aqui, no canto aqui superior esquerdo, nós vamos colocar a raiz do nosso D de x, né, do nosso binômio. Então, quem é a raiz, a gente encontrou que é 3. Aqui no meio, a gente vai colocar os coeficientes do nosso P de x, do nosso polinômio, do nosso dividendo. Então, quem são os coeficientes? É 2, né? 0, menos 7 e 3. E o termo aqui constante do nosso dividendo é menos 1. Então, vamos lá. O que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente vai pegar
o primeiro coeficiente aqui do nosso dividendo e vamos repetir embaixo dele. Então, ele vai ser o nosso primeiro coeficiente do nosso quociente, né? Então, a gente vai pegar esse 2 e vai repetir embaixo. Então, aqui vai ser como? Como é que a gente vai fazer? 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais 0, que é o nosso próximo coeficiente. Então, 2 vezes 3 mais 0, quanto é que vai dar? 6, né? Então, o 6 a gente vai colocar lá abaixo do 0. O que a gente vai fazer agora? Pega o 6, que a gente achou o resultado, multiplica por 3 e soma com o próximo coeficiente. Soma com o próximo coeficiente. Então, quem vai ser? 6 vezes 3 mais menos 7. Então, vai ficar menos 7, né? 6 vezes 3 menos 7, a gente vai obter que é 11. Pega o 11 e coloca lá abaixo do 7. Então, agora, a gente vai pegar o 11 e vai fazer o mesmo processo. 11 vezes 3, 11 vezes 3, mais o próximo coeficiente. Quem é o próximo coeficiente? 3. 11 vezes 3, mais 11 vezes 3, mais 3, vai ser 36. Pronto. Agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento para encontrar o resto da nossa divisão. Então, vai ser 36, que é o último resultado que a gente encontrou. 36 vezes 3, mais quem é o próximo? Menos 1. Então, 36 vezes 3, mais menos 1. Então, isso daí vai ser quanto? Vai ser 107. Então, o nosso resto vai ser 107. Certo? Agora, eu vou só dar mais uma organizada para a gente compreender melhor. Pronto. Então, nosso resultado deu isso daí. Agora, vamos reescrever aqui quem é o nosso quociente que a gente encontrou. O nosso quociente, Q de x, vai ser quem? Vai D de x, né, pessoal? É Q de x, o nosso quociente, na verdade. Vai ser, eu vou pegar esses coeficientes aqui, ó, que eu reescrevi aqui abaixo, né? Então, vai ser, como eu falei, né, o quociente, ele é 1 grau abaixo do nosso dividendo. Então, se o nosso dividendo era de grau 4, então o nosso quociente vai ser de grau 3. Então, vai ser 2x a terceira mais 6x ao quadrado mais 11x mais 36. E nesse caso, aqui, né, o nosso resto, o R de x, vai ser igual a 107. Pronto, então a gente encontrou o nosso quociente, né, que é isso daqui, que é o nosso quociente, né, o resultado da nossa divisão do P de x pelo nosso D de x, e o resto é esse valor aqui, né, 107. Então, vamos passar agora para o próximo exemplo. Então, nós temos aí o exemplo 2. No exemplo 2, ele diz o seguinte, considere o polinômio P de x, que é o nosso polinômio é igual a 625x à quarta menos 81. E ele pergunta qual é o resto da divisão deste polinômio pelo binômio d de x igual a x menos 3 sobre 5. Então, vamos calcular. Vamos olhar para esse polinômio aí, p de x. P de x, ele é um polinômio de grau 4. Ele não está na sua forma completa, né? Então, a gente vai reescrever esse polinômio. Quem vai ser p de x? P de x é igual a 625x à quarta mais 0x à terceira mais
0x ao quadrado mais 0x menos 81. Então, esse formato aqui é o formato do nosso P de x, porque ele é de grau 4, certo? Então, agora, nós vamos calcular a raiz do nosso binômio. Quem é a raiz aqui do nosso binômio? Como eu falei para vocês, ó, a gente pega o x aqui, iguala isso aqui a zero, né? Pega o nosso x, coloca aqui em evidência, né? Quando a gente igualar isso aqui a zero, para a gente encontrar o x. Quem é que, se eu colocar aqui, vai zerar essa equação? 3 sobre 5, né? 3 sobre 5 menos 3 sobre 5 vai ser 0. Então, para a gente não precisar fazer esse cálculo, a gente pode pegar também. Como aqui é x menos 3 sobre 5, então a raiz vai ser 3 sobre 5 positivo, né? Então, a gente só pega o 3 sobre 5 e coloca lá. A gente já sabe que vai ser a raiz, é só inverter o sinal. Então, aqui a gente vai colocar a raiz do nosso binômio. E agora vamos efetuar aqui o dispositivo prático de Brio-Ruffino. Então, vamos lá. Quem são os coeficientes? 625, 0, 0, 0. E o termo aqui vai ser menos 81. Então, vamos efetuar esse cálculo. Como é que a gente faz? Pega o 625, que é o primeiro coeficiente do nosso P de x, e repete embaixo. Então, a gente vai pegar o 625, multiplicar por 3 sobre 5. Então, 625 vezes 3 sobre 5, mais o próximo coeficiente. Quem é o próximo coeficiente? O zero. Então, 625 vezes 3 sobre 5, mais 0. Então, a gente tem aí que vai ser... Então, a gente tem aí que isso vai ser 375. Deixa eu ajeitar aqui esse 5, né? 375. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com 375. 375 vezes 3,5 mais o próximo coeficiente, que é 0. Então, isso aqui vai dar 225. Da mesma forma, a gente vai continuar, vai fazer de novo, né? 225, que é o resultado que a gente obteve agora. 225 vezes 3 sobre 5, mais o próximo coeficiente, que é 0, a gente vai obter 135. Agora, a gente vai fazer com o menos 81, né? 135, que é o último resultado que a gente encontrou, vezes 3 sobre 5, mais o próximo termo. Quem é o próximo termo? Menos 81. Né? Então, a gente vai obter que é 0. Então, o resto deu 0. Então, quando o resto dá 0, o que a gente pode dizer? Que o nosso polinômio P de x, ele é divisível pelo binômio D de x, certo? Quer dizer que a divisão deu exata. Certo? E quem foi aí o nosso quociente? O nosso quociente, Q de x, vai ser igual a 625x a terceira, mais 375x ao quadrado, mais 225x, né? Mais 135. Mais 135. Pronto, aqui a gente obteve o nosso quociente. E o resto, né, deu 0. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Bons estudos e espero que vocês compreendam bem o conteúdo. Até a próxima.